novamente com vocês daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem da Bíblia. E hoje estarei compartilhando com vocês a mensagem que eu li em Hebreus, capítulo 12, no versículo 2. Diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Então, o que nós podemos aprender com essa mensagem hoje? Você que está assistindo também esse vídeo. Aqui, o começo da mensagem diz para que todas as pessoas, todos nós, conservemos os nossos olhos, os nossos pensamentos, as nossas vidas fixas em Jesus, olhando para Ele. Somente Ele pode aperfeiçoar a nossa vida. Por isso que aqui está dizendo para que nós venhamos estar olhando para Ele. De repente, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa é certa: a partir do momento que uma pessoa coloca os olhos dela em Jesus, crendo, confiando que Deus irá ajudá-la, através dessa fé em Jesus, tudo muda. Coisas acontecerão. A situação irá mudar para o melhor. É o que diz aqui, porque foi através do sacrifício que ele fez, não desistindo, não olhando para a circunstância da vida dele naquele momento, o que ele estava passando, mas ele creu que Deus estava prometendo para ele uma vida diferente, a vida verdadeira. Por isso que aqui diz, pelo contrário, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Por causa da alegria prometida, ele não se importou da humilhação de morrer na cruz. E agora, nesse momento, enquanto você está assistindo esse vídeo, independente de como esteja a sua vida, independente do que você está passando, a palavra que diz que agora, nesse exato momento, esse mesmo Jesus que sofreu, que entregou a vida dele por nós, ele está sentado à direita de Deus, com todo o poder, com todo o domínio.
sobre todas as coisas, inclusive da sua vida também. Ele sabe exatamente o que você está passando nesse momento. Ele conhece você. Porque a Ele foi entregue todo o poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Agora, a palavra que diz que quando a pessoa coloca os olhos fixos em Jesus, olhando para Ele, crendo, tendo fé que Ele irá ajudá-la, tudo passa a ser diferente. E aqui mostra um exemplo da própria vida dele. Ele não olhou para a circunstância das coisas que ele estava passando, mas ele olhou a promessa que estava sendo feita através daquilo que ele teria que passar. E é a mesma coisa a nossa vida hoje. Quando nós colocamos os nossos olhos fixos em Jesus, independente do que nós venhamos estar passando, tudo passa a ser diferente. A nossa vida passa a ficar sobre a responsabilidade e a direção do próprio Deus, como ficou a de Jesus também. E ele recebeu o que estava prometido a ser entregue para ele. E agora ele está sobre o domínio de todas as coisas, com todo o poder e autoridade no céu, na terra e até mesmo no mundo dos mortos. E é isso que aconteceu. E aqui diz também: pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Então, saiba que independente do que você venha estar passando, independente da sua situação, da sua vida nesse momento, coloque o seu pensamento em Jesus. Coloque os seus olhos olhando para o Evangelho, que venha trazer sobre a sua vida uma direção de uma nova vida, um caminho já trilhado, dirigido pelo Espírito de Deus para a sua vida. Assim vocês não desanimem nem desistam. Através do poder que há na fé em Jesus, as coisas irão acontecer. E mesmo que aos olhos, aparentemente, esteja tudo da mesma forma, uma coisa é certa: tudo irá mudar. A situação irá ser outra. Quando os nossos olhos estão fixos em Jesus, tudo se torna diferente. As coisas boas acontecerão na sua vida também, como aconteceu para ele. Por isso que ele está à direita do trono de Deus, com todo o poder e com todo o domínio, na terra, no céu e até mesmo no mundo dos mortos. Jesus reina soberanamente. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Independente de como esteja a sua vida, você tem uma fé livre para ser direcionada a Jesus, que venceu todo o pecado e venceu até mesmo a morte. Então isso faz de você uma pessoa livre, uma pessoa liberta, uma pessoa que estará sendo guiada por Deus
É assim que irá acontecer. Uma coisa é certa, a sua situação nesse momento, ela não é pior do que a que Jesus passou e sofreu. Disso você pode ter certeza. Por isso que diz, no começo nós lemos que os nossos olhos têm que estar nele, olhando o que ele passou e o que ele venceu. E através do que ele passou, ele trouxe também para a nossa vida a solução. Não só nesse mundo, como também a vida eterna. Quando você passar dessa para outra. Ele trouxe a vida eterna. Por isso que diz aqui, portanto, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Porque existe uma esfera espiritual, que é o Espírito Santo na vida de todas as pessoas que creem em Jesus, que coloca a sua confiança nele, que crê no poder do Evangelho. Estar com os olhos fixos é isto, é você pegar o Novo Testamento da Bíblia, que é o puro Evangelho, e trazer para a sua vida como uma nova forma de se viver. Ter uma vida direcionada, ter uma conexão direta com Deus. Sabe, quando você está usando uma internet ruim, ou você está com uma conexão emprestada, é a mesma coisa. As pessoas que andam em função desse mundo e de repente até acreditam em Deus. Ouve às vezes uma palavra, vai em algum local e se sente bem porque ouve algo do Evangelho, mas quando isso acaba, tudo volta. Aquela conexão acaba ali. A pessoa vive uma vida dependente de usar o Wi-Fi, sem ter uma conexão direta, no sentido espiritual, ter uma conexão com o próprio Deus. Conexão direta é isso, independente do que você esteja passando, você gera dentro de você uma certeza que o que Jesus passou, isso que você está passando não significa nada. E é o momento que você irá passar. Por quê? Porque Deus irá te ajudar. E por que Ele irá te ajudar? Porque você está crendo que Jesus passou por piores momentos do que você está passando, para que hoje Ele venha ter conquistado o reino sobre todo o poder e o domínio de todas as coisas, inclusive da sua vida também, quando você coloca a sua conexão ligada em Jesus, em Deus. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, presta atenção, para que isso venha ficar gravado na sua mente agora, essa palavra. Como ele diz, como o próprio Deus disse. Preste atenção, meu filho, minha filha. Quando o Senhor o castiga, quando Ele o repreende, pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês
mostra que Deus está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Então receba isso que está acontecendo com você, mas na condição de colocar os seus olhos fixos em Jesus, que é o próprio Evangelho sendo praticado na sua vida. Se importando mais com as coisas do alto do que com as coisas daqui desse mundo. É isso. Esse é o caminho, essa é a chave que abre, que faz ligar a conexão com Deus. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. E nós vamos ficando por aqui. Então, agradece a oportunidade que você está passando de estar vivendo exatamente esse momento que você vive na sua vida. E pega isso como uma oportunidade de estar sendo corrigido pelo próprio Deus. E de repente você diz, e o que eu preciso fazer então? Aí a gente volta no começo. Estar com os olhos fixos em Jesus. Colocar os teus olhos fixos nele. E como que eu posso fazer isso então? Você recebendo a mensagem do Evangelho e trazer da melhor forma para a sua vida, servindo como um exemplo prático para você começar uma nova vida. É isso que você precisa fazer nesse momento agora. Não é entrar em desespero, mas sim absolver o Evangelho verdadeiro como parte principal da sua vida. Isso é estar com os olhos fixos em Jesus. E é isso. Deus falando grandemente com todos nós, inclusive com você que está aí agora, por meio dessa mensagem. E a mensagem de hoje é esta. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.